Existe um padrão na história que destruiu 3 superpotências globais nos últimos 500 anos. E agora, em 2025, os Estados Unidos estão seguindo exatamente esse mesmo padrão, etapa por etapa, decisão por decisão, quase como se estivéssemos lendo o mesmo roteiro que levou à catástrofe todas as vezes anteriores. Em 1590, a Espanha era o império mais rico da Terra, controlava metade do ouro e da prata do mundo. Seu exército dominava a Europa. Sua moeda era aceita em todos os lugares. Em 80 anos, estava falida, uma potência de segunda categoria que nunca se recuperou. Em 1914, a Grã-Bretanha governava o maior império da história humana. O sol nunca se punha sobre o território britânico. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Em 40 anos, o império havia acabado. A moeda colapsou. Eles se tornaram o parceiro júnior dos Estados Unidos. Em 1991, a União Soviética era a outra superpotência. Armas nucleares, influência global, satélites cobrindo o planeta. Ela deixou de existir em 900 dias, não por guerra, mas por implosão econômica. 3 vezes, 3 superpotências, 3 colapsos completos, todos seguindo exatamente a mesma sequência. E aqui está o que deveria te assustar. Os Estados Unidos já completaram 5 das 7 etapas. Não estamos nos aproximando do padrão. Estamos profundamente dentro dele. Esta é a história de como os impérios morrem, porque eles sempre acham que são diferentes e porque a matemática diz que os Estados Unidos são os próximos. E isso está acontecendo mais rápido do que qualquer um quer admitir. Antes de passarmos pelo padrão, você precisa entender como é, de fato, o colapso imperial. Não nos livros didáticos, mas na prática. O que significa quando uma superpotência morre. O colapso imperial não começa com invasão ou derrota militar. Ele começa com exaustão econômica. O império se estende além da sua capacidade de se sustentar. Bases militares em 150 países, guerras em múltiplas frentes, promessas que não pode cumprir, dívidas que não pode pagar. No início, o declínio é invisível, a moeda ainda funciona, o exército ainda vence batalhas, o governo ainda faz promessas, mas sob a superfície, a fundação está rachando. Os recursos são mal alocados, a capacidade produtiva diminui, as pessoas mais talentosas vão embora, e então vem a aceleração. Aliados começam a se proteger, inimigos testam limites, parceiros comerciais buscam alternativas, o status de moeda de reserva se desgasta e, de repente, as vantagens que te tornaram poderoso se transformam em vulnerabilidades. A sua moeda, antes desejada por todos, volta em massa para casa. O seu exército espalhado pelo mundo se torna insustentável. As promessas que antes eram garantidas pela força viram palavras vazias. Isso não é teoria. Foi exatamente o que aconteceu com a Espanha, a Grã-Bretanha e a União Soviética. E aconteceu porque elas tomaram exatamente as mesmas decisões que a América está tomando agora. Acreditaram que seu poder era permanente, se estenderam demais militarmente, desvalorizaram suas moedas e se recusaram a aceitar a realidade até que o colapso já estivesse em andamento. Vamos ver como isso aconteceu 3 vezes, exatamente da mesma forma. Vamos começar com o primeiro império global, a Espanha, entre os séculos 16 e 17. Depois que Cristóvão Colombo descobriu as Américas em 1492, a Espanha se tornou a primeira verdadeira potência mundial. Conquistou os impérios Azteca e Inca e assumiu o controle das minas de ouro e prata mais ricas já descobertas. Por volta de 1550, navios espanhóis traziam para casa 200 toneladas de prata por ano. Em 1600, esse número ultrapassava 400 toneladas por ano. A Espanha controlava a oferta de dinheiro da Europa. O real espanhol era a moeda de reserva global. Todo mundo queria a prata espanhola. E é aqui que o padrão começa. Um país que controla o dinheiro do mundo e acredita que isso o torna invencível. O rei Filipe II, que governou de 1556 a 1598, tinha mais dinheiro do que qualquer monarca da história e gastou tudo com o império. Estágio 1. A sobreextensão militar. A Espanha lutou guerras em todos os lugares ao mesmo tempo, contra o Império Otomano, no Mediterrâneo, contra a França e Itália, contra rebeldes protestantes nos Países Baixos, contra a Marinha da Inglaterra, além de guerras nas Filipinas e nas Américas. Em 1580, a Espanha tinha compromissos militares em 4 continentes. O custo era assustador. Metade da receita espanhola ia para o exército, e ainda assim não era suficiente. Estágio 2. A desvalorização da moeda. A coroa espanhola não conseguia pagar suas contas apenas com impostos, então fez o que todo império em decadência faz: desvalorizou a moeda. Começaram a misturar cobre nas moedas de prata. Uma moeda que deveria ser de prata
pura passou a ter 50% de cobre, depois 75% de cobre. O valor nominal permanecia o mesmo, mas o valor real despencava. Em 1600, as moedas espanholas de prata quase não continham prata. Os comerciantes pararam de aceitá-las pelo valor oficial. A inflação explodiu. Estágio 3. A espiral da dívida. A Espanha passou a pedir dinheiro emprestado constantemente, de banqueiros italianos, alemães, de qualquer um que aceitasse emprestar. Em 1557, com menos de 20 anos do reinado de Filipe, a Espanha declarou falência, deu calote nas dívidas, reestruturou tudo e continuou tomando empréstimos. Declarou falência novamente em 1560, depois em 1575 e outra vez em 1596. 4 falências em 40 anos. Todas as vezes prometeram reformas, todas as vezes voltaram imediatamente a gastar e se endividar. Estágio 4. Perda da capacidade produtiva. Aqui está o que muita gente não entende sobre o colapso da Espanha. Eles tinham todo o ouro e a prata do mundo, e isso os destruiu. Quando você tem dinheiro ilimitado, para de produzir. Por que cultivar alimentos se você pode importar? Por que construir navios se pode comprá-los? Por que inovar se basta gastar? A nobreza espanhola considerava qualquer trabalho produtivo algo inferior. Como resultado, a indústria entrou em declínio e a agricultura estagnou. Toda a riqueza foi usada para importar bens de outros países. O ouro e a prata que vinham das Américas saíam imediatamente para pagar vinhos franceses, sedas italianas e produtos holandeses. A Espanha virou apenas um canal de passagem. A riqueza passava por ela, mas não ficava. Em 1600, a Espanha praticamente não produzia nada. Dependia totalmente de importações e completamente da prata para pagar tudo. E quando as minas de prata começaram a se esgotar e a produção caiu, todo o sistema entrou em colapso. Estágio 5. Decadência social. Com a economia em colapso, o crime explodiu. Mendigos tomaram as ruas de Madrid. Cidadãos produtivos emigraram. As mentes mais brilhantes foram para a França, a Inglaterra e os Países Baixos. Os países que estavam construindo, criando e crescendo avançaram. A Espanha ficou para trás, com burocratas, soldados e padres. Ninguém estava criando riqueza, todos apenas a consumiam. Em 1640, a Espanha perdeu Portugal. Em 1650, perdeu os Países Baixos, seu território mais rico. E em 1700, o Império Espanhol já era apenas uma casca, ainda grande no papel, mas economicamente morto. Em menos de um século, passou de superpotência mundial a potência secundária e nunca se recuperou. Hoje a Espanha é um país europeu regional, agradável, culto, porém irrelevante no cenário global. Os descendentes dos conquistadores viraram uma atração turística. É assim que se parece o colapso de um império. Avancemos 300 anos. Agora é a Grã-Bretanha no século XX, o império onde o sol nunca se punha. No auge, a Grã-Bretanha controlava 25% da superfície terrestre do mundo e governava 400 milhões de súditos. A libra esterlina era a moeda de reserva global. Todo grande contrato comercial era denominado em libras. Todo banco central mantinha títulos britânicos. Londres era o centro financeiro do mundo. E assim como a Espanha 300 anos antes, eles acreditavam que isso era permanente, mas já estavam seguindo o mesmo padrão. Estágio 1. A sobreextensão militar. Por volta de 1900, a Grã-Bretanha tinha compromissos militares em toda parte. Índia, África, Oriente Médio, China, Pacífico e Caribe. Precisava defender territórios em 6 continentes. O custo era enorme. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, a Grã-Bretanha enfrentou uma escolha: permanecer neutra e deixar a Europa se destruir ou entrar na guerra e quebrar o império para vencer. Eles escolheram lutar. A Primeira Guerra Mundial custou à Grã-Bretanha mais de 40 bilhões de dólares, o equivalente a 1 trilhão de dólares em valores atuais. Eles tomaram empréstimos de todos, principalmente dos Estados Unidos. Em 1918, a Grã-Bretanha devia bilhões à América. O credor havia se tornado o devedor. Eles venceram a guerra e mantiveram o império. Acreditaram que poderiam se reconstruir, mas estavam errados. Estágio 2. A desvalorização da moeda. A libra esterlina deveria ser lastreada em ouro, mas a guerra esgotou as reservas de ouro britânicas. Eles enviaram ouro para a América para pagar armas, alimentos e suprimentos. Em 1920, as reservas de ouro da Grã-Bretanha eram metade do que eram em 1914. Ainda assim, tentaram manter o valor da libra. Retornaram ao padrão ouro à taxa do pré-guerra em 1925. O problema era que a libra estava supervalorizada. As exportações britânicas ficaram caras demais. A indústria entrou em declínio, o desemprego aumentou e o governo teve de manter
juros altos para defender a moeda. Isso